nome é Victor Vieira, mas você pode me chamar de Kits, e seja muito bem-vindo a esse meu projeto aqui no YouTube. Esse projeto é sobre a minha experiência me preparando para o Mundial de Pokémon VGC. E é uma experiência muito única que eu já tive a oportunidade de ter uma vez. Cara, é incrível e por ser incrível eu quero ir de novo. E isso aqui é sobre a minha experiência me preparando, indo e vivenciando o Mundial 2025. O Mundial 2024, que foi o outro que eu participei, foi um dos melhores momentos da minha vida, em que eu e os meus amigos tivemos experiências que a gente vai lembrar para sempre. Foi no Havaí, vocês devem imaginar quão incrível é você jogar o seu jogo favorito com amigos do seu coração num lugar incrível. Cara, sabe assim, eu nem espero que o Mundial 2025 seja uma experiência melhor que 2024, porque foi um negócio meio maluco de querer competir com. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser uma experiência muito legal. E assim, é, eu tô com tanto tempo, 20 semanas até o Mundial, que eu tenho tempo de fazer de tudo. Eu tenho tempo de me estressar, eu tenho tempo de desistir, desistir da desistência. É... Calma, que aí no caso que eu falei, eu desistiria de novo, né? Calma, pera aí. Eu ainda tenho tempo para desistir de desistir, é isso que eu quis dizer. É... Que eu posso, como é que eu digo, vivenciar tanta coisa que eu posso me perder no meio do caminho do que eu quero. E esse vídeo, não só para compartilhar com os outros a minha experiência, é também para eu sempre me lembrar de o que eu quero. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Eu fui significativamente bem no Mundial do ano passado. Fiz top 64. Não é tipo, ou você é incrivelmente roubado no jogo, mas caramba, você fez uma coisa muito bacana, parabéns. E eu me lembro de que quando eu perdi a partida que me eliminou do torneio, eu fiquei meio que quebrado por dentro, mas sem necessariamente demonstrar, em que, tipo, aquela vozinha falando, tipo, acabou. Não queria que tivesse acabado agora, mas acabou. E acabou por falha minha. Eu fui eliminado no round 10 do torneio pelo, acho que terceiro colocado, se não me engano, Michael Kelch, que é um dos melhores jogadores do mundo. E quanto mais eu reflito sobre aquela partida, mais eu sei que dava para eu ter ganhado. Eu podia ter ganhado o Michael Kelch. E eu não ganhei dele porque o time dele era especificamente a brecha da minha preparação para aquele Mundial. Eu me preparei bastante para aquele Mundial, não da maneira mais saudável, digo isso com muita clareza, mas eu me preparei bastante, muito graças até a um grande amigo meu, Luciano Begô. Sem ele não tinha chegado nem metade do caminho que eu cheguei. E teve uma matchup, um time, que era o time de Zamazenta, que eu ignorei com todas as minhas forças, porque eu falava, não vou enfrentar ninguém bom de Zamazenta. E eu, como falam também na rabiola, porque eu enfrentei um dos melhores jogadores, eu enfrentei o melhor jogador de Zamazenta do mundo, e meu time era ruim contra o time dele. E eu olhei e falei, vamos nessa. E aí ele ainda me hackeou, tipo, hack absurdo. Foi tipo um blast drop num atacante especial factível. Tudo bem que foram dois, tipo, se não me engano, um em cada jogo, mas tipo assim, tudo bem. Eu ainda tinha como ganhar se eu tivesse acertado outros reads e eu não fui por falta de experiência de jogar contra bons jogadores de Zamazenta. Ele acertou todos os tons de Edgard, todos os tons de Protect, todos os tons de bater, e aí ele foi atropelado, entende? E, poxa, na hora eu tava tão contente com o meu resultado que eu não consegui ficar genuinamente triste. Poxa, eu fiz top 64 mundial, isso é incrível. Eu não esperava esse resultado, sabe? Só que na volta, no Uber voltando pro aeroporto de Honolulu, eu comecei a refletir sobre tudo aquilo que eu tinha vivenciado naquela semana, naquele lugar maravilhoso e tal. E
eu comecei a chorar. Não só de felicidade, mas de frustração. Eu queria ter ido mais longe. Eu sabia que eu podia ter ido mais longe. E eu sei que o motivo de eu não ter ido mais longe é culpa minha. Tipo, todas as minhas derrotas no Mundial eu acredito que foram culpas minhas. Foi culpa minha, vamos dizer assim. Foi pro NJ, Eleven, né? Pra Avery Long e pro Michael Kelch. Três times que eram difíceis de se enfrentar, mas até aí, pra ser sincero, eu peguei tanto bad matchup naquele Mundial que o fato de que eu fiz Day 2 é muito mais incrível pensar que eu fiz Day 2 em cima do fato de que metade dos times que eu enfrentei foi tudo bad matchup. Tipo, todo o meu Day 2 foi bad matchup. Todas as partidas foram bad matchup. O fato de que eu fiz 2-1 nesse torneio, no Day 2, e 6-2 no Day 1, sendo que metade do torneio foi bad matchup, do Day 1 no caso, tipo, eu fico, uau, eu nem jogo Pokémon tão bem assim, como é que eu fiz isso acontecer, sabe? Então, eu fiquei pensando, eu não tinha a call do torneio. Eu não era o melhor jogador ali. Eu não tive muito hacks a meu favor. Eu tive um hacks a meu favor, que foi na penúltima rodada do Day 2. Não, eu critei também um Ivy Cudgel, mas até aí acontece. Inevitavelmente ia critar um Ivy Cudgel, né? Mas aquele Ivy Cudgel importou muito. O ponto é esse. É, Eu, então, pensei, tá, eu dei meu 120% e foi isso tão longe quanto eu fui. Só que, saindo do torneio, eu percebi, eu não dei meu 100%, quem dirá 120%? Eu me esforcei bastante, mas não dei meu 100%. E eu pedi pra mim mesmo, naquele choro escondido no Uber, ano que vem eu quero tentar de novo, eu quero tentar melhor. E eu não sou uma pessoa que costuma chorar, então se eu chorei é porque a coisa realmente significou muito pra mim. E sendo assim, a temporada inteira eu fiz o completo oposto do que eu tinha proposto pra mim mesmo. Eu tive tentativas de preparo, de treino venenosas, em que eu tive trocentos burnouts durante a temporada, em que eu tinha objetivos nem um pouco saudáveis e que eu me cobrava de maneira menos saudável ainda. E eu fui perdendo o gosto por Pokémon por conta de quão venenoso isso tudo foi. E aí, mesmo quando eu estava tendo bons resultados, a pressão só aumentava. E aí, até recentemente, eu estava disputando a ajuda de custo que os melhores colocados ganham, e isso chegou a me ter picos de estresse que eu não quero repetir. E gerou situações desconfortáveis que eu não quero nunca mais repetir. E de não deixar só a mim chateado, mas pessoas à minha volta, pessoas que me importam chateadas também. E, e eu fiquei pensando assim, pô, mas eu nem preciso dessa ajuda de custo e eu já tô classificado. Por que eu tô surtando, sabe? Ai, porque eu quero ter mais ponto que o meu rival. E daí? Mundial passado, se eu não me engano, eu fui 20º e bolinha classificado da América Latina e fui melhor que quase todos eles, com exceção do Sebas. Então, tipo, a quantidade de CPs não é um power ranking de Dragon Ball em que eu preciso ter mais CPs que outras pessoas para me provar melhor do que elas. Eu não preciso me provar melhor do que ninguém. No máximo, eu posso falar que eu posso me provar melhor do que eu mesmo. Então, eu estou cometendo um erro que eu critiquei muitas pessoas a minha vida inteira de cometer, que é basear o seu ego no Pokémon. Sendo que Pokémon não é para se basear o ego. É pra se divertir. E divertir competindo, sabe? E eu me divirto competindo. É como se eu pegasse a minha insegurança e colocasse em cima de um jogo que supostamente eu sou bom e eu preciso ganhar para me validar. Não. Por que eu tô fazendo a coisa desse jeito? Definitivamente não é uma boa forma de fazer isso. Eu vou perder muitas partidas, sabe? Incontáveis, talvez até mais do que eu ganhe.
E eu preciso continuar apaixonado por Pokémon como eu sempre fui, desde que eu tenho memórias, as minhas memórias, algumas memórias mais antigas sou eu gostando de Pokémon. É, eu aprendi a gostar de Pokémon antes de aprender a ler. Eu quero que competir seja a minha forma de, uma das minhas formas de expressar minha paixão por esse jogo. E competir meio que me traz a, me mostra, vamos dizer assim, que o meu esforço tem significado, sabe? Não é para eu me provar melhor do que ninguém, é para eu me provar para mim mesmo de que eu consigo as coisas, de que o meu esforço tem significado, mesmo que o resultado talvez não seja proporcional ao meu esforço, em geral, nunca vai ser. Eu quero ter essa sensação de tipo, eu botei meu sangue em fazer uma coisa dar certo. Eu não tenho arrependimentos disso. E por que não com a coisa que eu mais amo na minha vida? Peraí, vou falar de cá, que é Pokémon, né? Então, é isso. Eu quero me preparar para o Mundial melhor do que ano passado. Eu não quero pular de cabeça em mais um burnout. Eu quero me ver esse desafio, que é fazer um team build para o Mundial, me preparar para o Mundial e preparar não é simplesmente um time, mas em especial psicologicamente, e ir para essa competição com o verdadeiro 100% que Victor Vieira é capaz de ter. E para isso eu preciso de tempo, porque eu sou uma pessoa devagar, sou lerda. Minha mãe me fala que eu sou lerdo desde que eu nasci. Então, bom, eu tenho tempo, eu tenho 20 semanas até o Mundial. Sendo assim, eu expliquei muitas das minhas motivações, eu expliquei mais ou menos do que se trata, e eu queria, antes de explicar o projeto com mais cuidado, falar um pouco de algumas inspirações minhas, que são. Eu vi o vídeo do Wolf sobre a preparação dele para o Mundial do ano passado, e os vídeos que a própria Pokémon lançou em colaboração com o próprio Wolf. E eu fiquei muito pensativo sobre a preparação. É um negócio meio sagrado, sabe? Tipo, muitos dos resultados que me frustraram durante uma temporada vieram de preparações focadas em estresse e expectativa e pouco conteúdo de qualidade em termos de preparo. E em Fortaleza, isso principalmente no Rio de Janeiro, na região do Rio de Janeiro. No regional de Fortaleza, eu tentei fazer um negócio um pouco diferente. Eu falei, então que se exploda. Eu vou preparar de qualquer jeito. Eu vou usar o time que eu achei legal e vamos ver no que dá. E o time era basicamente resolva as coisas manualmente, não era uma pick super sensacional do meta. E eu fui muito melhor. E o fato de que eu fui muito melhor é pelo psicológico. E por estar usando uma coisa que eu acreditava como jogador e não só como tentar counterar todo mundo, sabe? E essas duas experiências foram me mostrando que, e juntando com o Mundial do ano passado, que existe um meio termo muito inteligente entre esforço e sanidade mental. No Rio de Janeiro teve muito esforço, zero sanidade mental. Em Fortaleza teve muita sanidade mental, pouco esforço. Tanto que a minha eliminação em Fortaleza foi para um time o qual eu não tinha preparado contra. E aí eu fui fazendo as jogadas mais assim rasas possíveis, contando com, eu não vou tomar Paralyze. Eu tomei Paralyze, eu perdi. A culpa é minha, mesmo que tenha sido RNG. E no Mundial, eu fiz um balanço meio bizarro, em que eu tive muito esforço, pouca sanidade mental, mas eu tive tanto esforço e fiz um gerenciamento basal de sanidade mental que a coisa deu resultado. O que eu quero fazer? Eu quero uma sanidade mental mais alta e um esforço mais alto. Eu quero os dois altos. E para isso eu preciso de tempo e organização. E esse vídeo, acredito eu, vai me ajudar nisso. Para eu sempre lembrar de que, olha, tem a preparação para o Mundial, mas olha, não é para você surtar.
Então, agora falando do projeto mais especificamente, a minha ideia é lançar um vídeo por semana comentando do meu desenvolvimento em preparação para o Mundial. Então vai ter esse é o vídeo 20, semana que vem teria o vídeo 19 e tudo mais, até o que supostamente seria o vídeo 0, em que eu vou comentar como tem sido o meu processo de preparação. Algumas coisas de vida pessoal em termos de jogador e, e também estratégias. Eu pensando em team build, pensando em estratégias, falando o que eu acho de certas composições, o que eu tô na cabeça naquele momento. Vão ter vídeos em que vai ser eu comentando sobre alguma coisa que aconteceu naquela semana, em termos de, sei lá, eu vi algum regional e eu vi uma jogada que eu achei muito sensacional e eu queria falar sobre, porque isso impacta na minha preparação. Ou, por exemplo, alguma questão de saúde mental dentro do jogo, que é uma coisa que eu tenho pensado muito. Ou às vezes eu vou comentar sobre, olha galera, essa semana eu tô de saco cheio de VGC. Olha só como eu pretendo não pensar em VGC. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se ficar à vontade, não vou pedir like, não vou pedir comentário, inscrição, nada. Não, tanto faz, tipo, de coração. Se for interessante para você me acompanhar, eu vou estar aqui. Esse vídeo provavelmente vai ser um dos maiores. Eu espero que todos os vídeos sejam curtos, para ser sincero. Tipo, na faixa de 10 a 20 minutos, no máximo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se tudo der certo, até semana que vem. E bora pro Mundial.